Frei Policarpo BR no cenário central do programa Itapuã em Debate desta noite. Programa iluminado, programa com essa participação especial. E nós estamos no último bloco do programa. Neste último bloco, cada convidado terá o direito de fazer uma última pergunta, um último questionamento ao Frei Policarpo BR. Frei Policarpo, nós conversávamos aí nos blocos anteriores a participação de algumas personalidades de Pato Branco junto no desenvolvimento da igreja, no desenvolvimento da comunicação, e o pioneiro Prosdóximo Guerra, que leva o nome do nosso instituto legado aqui à Guerra Comunicações, também foi uma das pessoas que participou junto com a sua esposa, Dona Adélia, né? Fumagalli Guerra. Que lembranças o senhor tem e como o senhor participou junto com o seu Prosdóximo em algumas fases históricas, aí, tanto da paróquia São Pedro Apóstolo, como da própria Rádio Selinalta aqui na comunicação? O Prosdóximo Guerra era o grande amigo dos padres e sempre que ele ia para o Mato Grosso, já voltava trazendo um peixe assim para os padres, às vezes dois até, né? Sempre trazia da pescaria lá do Mato Grosso, né? Ele vinha de avião de lá, quando ele vinha, então sempre trazia. Ele era muito amigo e nos convidava também para ir visitar o tanque de peixe lá em Vitorino, né? Então, na fazenda, ele me levava lá de vez em quando, levava o Frei Sérgio também, né? O Frei Sérgio e eu éramos amicíssimos do Prosdóximo Guerra, e da Adélia Guerra também, né? E então a gente conversava muitas vezes com ele. Eu sempre pensei que aquele homem ia chegar a 100 anos, né? Porque ele sempre estava com saúde boa, tudo, né? Mas um domingo de tardinha, né? Aconteceu lá que ele se sentiu mal, então eu fui chamado logo lá, eu estive lá na hora também. Logo na sequência. Para dar os santos olhos para ele, né? E assim Deus o levou, né? Mas ele foi um homem querido, estimado de todos, né? E um homem muito ligado à igreja, nunca falhava, estava sempre na missa, né? Um homem realmente católico e todo apostólico, né? Tanto que tem esse trabalho do Instituto. Uma grande recordação, né? Muito bem. Professor Cláudio Miller. Frei Policarpo, no seu currículo, nós percebemos que o senhor cursou filosofia em 1945, depois teologia, e pegando a realidade dos estudos em comunicação da atualidade, e o próprio campo da comunicação é um campo novo, né, em termos de estudos científicos, e a comunicação, por ser esse campo novo, ela se desloca para várias áreas do conhecimento, buscando alguns focos teóricos para se compreender a comunicação na atualidade. E a filosofia, a sociologia, a psicologia são áreas do conhecimento que fornecem subsídios teóricos para a comunicação. Mas eu queria saber do senhor, até porque a filosofia me interessa bastante também, um dia eu cursarei filosofia, o que significou cursar filosofia para o senhor na atualidade? Por que é importante a filosofia hoje para o senhor? Hoje a filosofia é mais importante do que antigamente, né? Tanto assim que o Dom Agostinho uma vez fez uma locução convidando os comerciantes e tudo isso, que isso é muito para desenvolver a personalidade humana. A filosofia é excelente, meio excelente. A gente chamava sempre a filosofia de ancila teologia, seria uma serva, né? Uma serva da teologia, uma preparação, né? Então a gente estudava a base da teologia, também seria filosofia, né? Uma formação para a vida. E hoje em dia, até o próprio governo está querendo agora que selecionem filosofia e está justamente tendo uma importância que vai ter aqui em Pato Branco, a distância também, né? Então a gente vê que uma porção de gente está se preparando para buscar a filosofia também, por exemplo, Daniel Catani, Rita Catani, né? Se inscreveram também, muitos outros, né? É muito bom que hoje em dia ainda tem uma importância maior do que na nossa época, né? Para encerrar minha participação, o senhor, eu vi nos seus relatos assim que o senhor lembra assim de forma muito clara as datas, né,
de tudo. O senhor tem registros em casa ou isso é... O senhor consegue gravar isso mesmo? A gente assim? sabe decorar essas coisas assim, né? Então o senhor está de parabéns, porque eu gostaria de ter essa memória também de datas que eu julgo ser assim um deficiente na minha carreira de docente, guardar datas. E isso o senhor tem como um dom, né? Então passo a palavra. Muito bem. Como é o dia a dia do Frei Policarpo? Que horas o senhor acorda? Que horas o senhor dorme? Como que é a agitação? Eu geralmente levanto às 5, 5h15, 5h30, conforme, né? Depois vou visitar os doentes no Tanuca, depois rezo a missa das 7, depois temos o ofício de todos juntos, as estradas, né? 7h30, né? Depois tomamos café, depois já começa às 8 horas o atendimento na portaria, né? Lá vem gente de todos os recantos, né? Vem gente de Crevelândia, de Palmas, vem gente de vez em quando eu sou chamado para Itapejara, Francisco Beltrão, de Turino. A gente atende sempre que pode, né? Eu percebi até nos bastidores para a gente trazer o senhor que o senhor não tem agenda, né? O senhor não tem nenhuma assessoria, quer dizer, a agenda de Frei Policarpo está na cabeça. Pois é, eu nem uso agenda, né? Então, só ponho uns bilhetinhos assim para me lembrar de certos... O senhor lê bastante, Frei? O senhor tem Eu leio bastante, sim. Eu leio, por exemplo, assim, sempre tem o Diário do Sudoeste, a Gazeta do Povo, né? Nós temos agora a Folha de São Paulo também. Eu leio bastante notícias, assim, de jornais, né? E tem uma série de livros também que interessa sempre, né? Desde pequeno? É. Desde pequeno o senhor tem o hábito, né? Exatamente, nesta linha, minha pergunta que eu havia preparado por último e praticamente não se esvaziou totalmente, mas o Frei Policarpo, o senhor, eu diria, é um ícone da comunicação, é um visionário, é um profeta para a região sudoeste da comunicação e por isso essa visão moderna. Por outro lado, o senhor ainda mantém aquilo que para muitas pessoas é coisa do passado, a visita aos doentes, que muitas vezes hoje o sacerdote moderno, até pelas atividades se esquecer um pouco, né? A bênção, por exemplo, o senhor é chamado para dar bênção numa soja para expulsar lagarta, né? O senhor é chamado para dar bênção nas famílias. Como é que o senhor consegue ser o Frei Policarpo, aquele que atende as coisas simples como a bênção, esse homem moderno que sabe todas as notícias? Porque eu sei, da conversa dos seus co-irmãos de casa paroquial, que o senhor inclusive repassa muita informação para os padres, para os freios que não conseguem ler. O senhor lê revistas, o senhor vê os principais jornais. Como é que o senhor consegue conciliar essas ações do sacerdócio com essa vida moderna que o senhor tem? Sim. Bom, eu sempre procuro atender o máximo possível, né, a todas as pessoas que pedem, né? Às vezes vem 5, 6 no horário, então fica meio difícil, né? Então geralmente eu tendo depressa, né? Até um dia eu disse, eu tenho depressão, eu faço tudo depressa. Geralmente o pessoal assim... Pela procura que tem, né? A minha padroeira Nossa Senhora Apressada, né? Aquela coisa depressa também me está aí, Isabeta, na Bíblia, né? Agora, então, para encerrar ainda, nessas suas visitas pastorais das bênçãos, assim, tem algum fato, é claro, aí contar o pecado sem falar do pecador, não é? Mas o que mais chamou a atenção, assim, chama o senhor para dar, a gente sabe, bênção para expulsar lagarta de soja, para curar um animal, para curar um doente. O que foi mais inusitado hoje? É possível o senhor lembrar de um caso? Bom, eu tendo sempre, né? De vez em quando o pessoal, quer dizer, muitas vezes pedem para dar bênção contra os ratos, formigas e víboras e assim por diante, né? Até de vez em quando o pessoal depois inventa anedotas, né? Dizendo que um dia eu fui lá e foi tudo em procissão embora. Até disseram que foram para a roça do vizinho. O pessoal inventa também muitas historietas assim, né? Mas tem dado certo, né? Geralmente mas a bênção pega sempre, né? A bênção pega, né? Então tem muita gente que agradece, telefona também que alcançaram a graça e assim por diante. Muito bem. Bom, uma então também, já que todo mundo fez duas, uma bem rapidinha. Falando do Jeep, que eu falei nunca dirigiu, etc. E a cavalo, a gente sabe que o senhor andou muito, vim buscar. O senhor já teve cavalo, então, pelo menos? E qual a viagem mais longa a cavalo que o senhor fez no Sudoeste? Bom, eu andei 5 anos a cavalo, né? Então,
porque no nosso tempo a gente só ia até Itapejara, no Sucesso, né? E primeiro era Vitorino também, né? Até Ponte Santana, até Marmeleiro, né? A gente, esse trechinho, que eu cheguei em 56, janeiro de 56, né? Antes disso, então, eles tinham 2 vizinhos, beleza, depois Esperança de Iguaçu, Cruzeiro de Iguaçu. E um cavalo também. Eles iam muito mais longe. E os anteriores ainda eles iam até Argentina sempre, né? A cavalo, né? Mas que o Frei Solano uma vez ficou quase 250 dias, né? Sem voltar para casa, assim, sempre andando assim. 250 dias sem voltar? Sem voltar para casa, né? Está no livro que nós vamos lançar. Que impressionante. Bom, a pergunta então, propriamente dita, a última, seria relacionada mais ou menos com bênção, assim, mas não nessa linha. A gente sabe que tem muitos católicos, por exemplo, que vão à igreja, e depois tem muitos também frequentam macumbaria, essas coisas. Como é que o senhor, que conselho o senhor daria para o telespectador na questão de um posicionamento católico, religioso, que tem gente que faz isso, servir a 2 senhores. Como é que o senhor faz uma orientação cristã nesse sentido? Eu aconselharia que o pessoal não fosse atrás de macumbaria, porque geralmente só transtorna a cabeça e depois ainda fica pior do que antes, né? O melhor é a gente ter confiança em Deus, Nossa Senhora, ter as devoções e não ir atrás de macumbaria. Né? Mas mudou muito a cabeça do povo. O senhor sente hoje que as pessoas às vezes buscam a igreja, mas buscam tudo que é coisa, um pouco aqui, um pouco ali, buscam demais sem ter um só Deus? O senhor sente isso ou não? Só prejudica, né? Só prejudica. O melhor é que a gente não fosse atrás, né? Frei Policarpo, o senhor foi um dos incentivadores da renovação carismática católica aqui em Pato Branco, no início da década de 90, né, com Rita Catani, quer dizer, os demais integrantes que continuam até hoje. O senhor participa ainda das missas da renovação carismática? Como que o senhor participa e como está o grupo hoje? É que hoje eu tenho sempre o Cerco de Jericó, que eu rezo sempre no dia 6 de cada mês, né? Até o dia 12, né, temos o Cerco de Jericó, né, uma semana assim que tem adoração dia e noite, né, então eu sempre rezo a missa de manhã às 7 e depois às 1h30 da tarde para a renovação, né, e na parte das quartas-feiras onde tinha a renovação, então lá varia, cada vez é um padre diferente que reza, então de vez em quando a minha vez também, né. Tocando o teclado também. Não era, como antigamente era sempre eu que rezava às 8 da noite, sempre, né? Quarta-feira. Às quartas-feiras, né? Tocando o teclado também ou só pregando? Às vezes eu tocava também, de vez em quando. Então. O senhor continua tocando instrumentos hoje? Tocando o Agora, teclado? na Semana Santa eu toquei órgão de tudo lá no Ofício da Paixão, 7 da manhã, quinta, sexta e sábado santo, né? Muito bonito, foi. Bem. Mas eu toco poucas vezes, né? Professora Ney. Primeiro fazer um depoimento, depois a pergunta. Quando a gente trabalhava no projeto Resgate Histórico, que surgiram nos 5 livros lá do Retorno, que a gente visitou boa parte de Pato Branco, de todas as classes sociais, em todas as casas que a gente ia, né, sempre uma pessoa lembrada é o Frei Policarpo. Né? Então, realmente, o Frei Policarpo é uma figura que faz parte da história de Pato Branco. E quando a gente ia nas escolas contar as histórias de Pato Branco, que a gente contava a história do Frei Policarpo, as crianças sempre têm uma história que os pais contaram em casa sobre o Frei Policarpo, né? Então a gente teria assim um resgate muito grande, né, sobre a figura de Frei Policarpo. Não mais aquele pequeno livro que a gente fez em literatura infanto-juvenil, mas um grande livro falando só do Frei Policarpo, porque existe realmente uma simpatia muito grande da cidade com a sua figura. O senhor é uma pessoa querida em todas as casas, em todas as classes sociais de Pato Branco. E sempre uma pessoa lembrada com um fato bonito, não é? Sempre aquilo que o Fernando falou se riu aqui, não é? Então sempre a alegria, a perfeita alegria de Francisco de Assis, não é? O senhor consegue passar isso para o povo de Pato Branco, né? E a gente diria que, graças a Deus, o senhor não foi para Francisco Beltrão, né? Ficou aqui com a gente, né? Então, assim como o desenvolvimento de Pato Branco se deu com a vinda da CAN, o que era para Beltrão e ficou em Pato Branco, o senhor também, que era para lá, ficou para nós. Então, somos uma cidade abençoada.
E a pergunta que eu faria, né, Frei, além do grande empreendedor, comunicador, sacerdote que o senhor é um grande músico. O que surgiria para a gente a música, principalmente a música orquestrada, na evangelização nos dias atuais? A igreja, desde o início, sempre incentivou muito a música. Já o Evangelho nos conta que na última ceia eles cantaram um hino, não é? A gente não sabe bem qual é, não é? Mas, porque o evangelista diz, depois de cantar o hino, eles se dirigiram para o Horto das Oliveiras. De modo que já na última ceia tinha música, portanto, né? E assim os primeiros cristãos também começaram sempre a cantar durante os cultos e as celebrações, né? Mais tarde surgiu também o canto gregoriano, depois surgiram os instrumentos mais sofisticados, o órgão de tubos, e depois mais tarde a orquestra. E a igreja sempre teve uma ligação muito grande com a música, de modo que todos esses grandes compositores, né, eles compuseram muitos cantos de Schubert, Beethoven, Bach, né, e Verdi, também todos esses grandes e importantes, todos eles compuseram também músicas religiosas e tiveram uma influência muito grande em todos os países do mundo, né? A música fala a alma, né? A música eleva para Deus, né? Eleva para Deus. Então, provavelmente, uma das grandes alegrias lá no céu será também a música, né? Por isso, os que irradiam pela rádio ou também por televisão, já aqui neste mundo estão irradiando alguma coisa que vamos ter em plenitude lá no céu. A música. Mais uma qualidade, né, Frei? Muito bem, Frei Policarpo BR, nosso convidado especial do programa Itapuã em Debate desta noite. Muitas histórias, muita fé, muito exemplo de vida. Vida sacerdotal, vida na comunicação, vida de desenvolvimento e também uma vida extremamente dedicada à nossa querida cidade de Pato Branco. Quem não conhece Frei Policarpo, quem nunca recebeu uma bênção de Frei Policarpo? Eu quero agradecer profundamente a sua audiência e principalmente a participação dos nossos convidados para democratizar os questionamentos na edição do programa Itapuã em Debate de hoje. Obrigado, representando a Rede Silinalta, a rede que teve a mão do nosso querido Frei Policarpo para fundar a audácia e também o espírito empreendedor, representando a TV Sudoeste, Rádio Silinalta M, Rádio Movimento FM, jornalista Ari Inácio de Lima, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, Ari, que é uma participação que sempre enriquece o nosso programa. Mais uma vez também muito obrigado, Romeu, pelo convite, à direção, ao Fernando, também ao Ricardo, e especialmente no caso de Frei Policarpo BR, eu não sei se consigo representar toda a Rede Silinalta aqui, que a gente sabe que se não fosse a sua batalha, a sua visão até profética em relação às comunicações, nós não teríamos hoje a rede, nem Pato Branco seria o que é hoje, de uma forma assim, ainda tão pequena para reconhecer o trabalho de Frei Policarpo. Então, pela presença de Policarpo, nós estamos aqui e, com certeza, aprendendo a cada gesto e a cada palavra do Frei Policarpo. Obrigado também ao professor Cláudio Miller, né, aí da Faculdade de Pato Branco, ao José Aldir Vendrusco, nosso amigo Carrapicho, e também a professora Neri, que também foi nossa professora ainda na época da FADEP. E quando precisar, a gente estará por aí. Ok, manda um abraço a toda a equipe da Rede Silinalta, Frei Clésio, que retornou da Itália recentemente também, né? Okay. Professor Cláudio Miller, mestre, coordenador do curso de Comunicação Social da FADEP, essa importante instituição de ensino que trouxe a comunicação para que ela fosse profissionalizada ainda mais pelos integrantes, né, do jornalismo local, jornalismo regional. Transmito um grande abraço ao professor Eliseu Bertelli, ao diretor, presidente da mantenedora, João Carlos Cigueiro Pedroso, que breve estará aqui também participando do Itapuã em Debate, e que essa seja a primeira de muitas outras participações quando nós envolvermos os questionamentos dentro da nossa programação, professor Cláudio. Muito obrigado pelo convite, Romeu, agradeço a todos vocês aqui da TV Itapuã e também eu reitero que o lema do programa de vocês, que é democratização da informação, nós estamos fazendo isso neste momento. Trouxemos aqui o precursor da comunicação de Pato Branco, né, um criador de rádios, de televisão, e trazer essa discussão
para dentro da TV Itapuã. Isso é uma forma inteligente, é uma forma democrática de se traduzir e materializar a memória, né, a história viva que é o Frei Policarpo. Em nome da FADEP, agradeço o convite e nos colocamos à disposição sempre que houver interesse na nossa presença. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos mais uma vez. Representante da Guerra Comunicações, TV Itapuã, Canal 10, a Rádio Itapuã M, nosso querido Carrapicho, Zé Aldir, também obrigado mais uma vez. Obrigado a você pelo convite, né, e dizendo que estamos diante do Frei Policarpo, e ouvi-lo e aprender, né, com o senhor sempre é uma maravilha. Que bom que a gente pôde ainda desfrutar disso. Eu me lembro das aulas radiofônicas, ainda quando menino, que a gente ouvia e depois, infelizmente, não sei por que acabou caindo, mas eu acho que esse resgate histórico também, que a gente faltou tempo para falar sobre as aulas radiofônicas, que eram tão importantes, então a gente tem muita lembrança positiva. E que o senhor viveu, na minha concepção, modestamente falando, aquela frase do Evangelho, né, que Jesus falou: sede prudentes como as serpentes e humildes, simples como as pombas, né? Então o senhor foi sempre um homem prudente, um homem ágil, empreendedor, correu riscos, soube corrê-los, né? Mas sobre também contemplá-los, como o caso da TV, divide aqui, mas depois vocês passam para nós, com astúcia, e essa simplicidade maravilhosa que encanta a todos nós, com certeza, e como eu disse no começo, né? Todas as pessoas de todas as religiões, o Senhor está acima, não do bem e do mal, que só Deus, né? Mas acima de todos nós, com certeza. Foi um prazer estar mais uma vez diante do Senhor. Bom, obrigado mais uma vez. E falando em aulas radiofônicas, aqui no Museu da TV Itapuã, Canal 10, tem um rádio, né, que só funcionava a aula radiofônica, né, Frei? Eram duas E essa é uma ideia muito bem. Esse dia estava vendo no Jornal de Beltrão que na Expo Belo, eles tinham lá a exposição de rádios lá de Beltrão. Eles têm muita coisa. Às vezes é uma pena que a gente joga fora todas essas coisas. Né? Tá aí uma ideia para esse papo, né? A história do Frei Policarpo. 3.000 discos, rotação 78, né? Eles jogaram tudo fora, que não havia necessidade, né? Hoje não tem nenhum para mostrar como era o povo, né? Como era antigamente, né? Professora Neri Boquez, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Uma grande batalhadora da história de Pato Branco, uma grande historiadora, digamos assim, também de Frei Policarpo. Muito obrigado mais uma vez e conte sempre aqui com a Guerra Comunicações. A gente agradece, né, porque falar de Pato Branco e falar de Frei Policarpo é sempre um prazer. E a gente que pesquisa a história, né, e a gente sabe que um povo sem memória, um povo que não vive, não conta a sua história, e principalmente um povo que não tem prazer em contar aquilo que ele fez, aquilo enquanto ele se fez enquanto povo, é um povo que também não vai ter futuro. Então, estar presente nesses debates é um prazer muito grande e eu agradeço o convite. Obrigado mais uma vez. Frei Policarpo, sem palavras para agradecer profundamente a sua presença. Eu queria agradecê-lo de público, porque se eu estou onde estou, é devido ao Frei Policarpo, aí, que na época com o saudoso Frei Lindolfo Schmidt, também com o nosso querido Frei Nelson, o senhor teve uma participação importante na contratação do então Romeu Júnior, lá em 1993, 94, né? É o mais novo de todos. Mais novo de todos, né? Na rádio, né? Para apresentar lá naquela época o Sudeste Meio-Dia, e graças à sua indicação, à sua bênção e também a sua trajetória. Lindolfo falava sempre bem de você. Ele tinha uma estima toda especial, né? É verdade. Então foi justo, né, com o senhor Frei Nelson Lindolfo, que graças a Deus eu ingressei nesse serviço maravilhoso que é o da comunicação, né, Frei Policarpo. Eu falo isso também em nome do seu Laudir Vedana, que o seu Laudir Vedana também foi convidado para marcar presença aqui, debater conosco, como no primeiro programa, e devido ao compromisso pré-agendado, ele não pôde e falou: olha, eu transmito o agradecimento também a Frei Policarpo, que Laudir Vedana, um dos grandes nomes da comunicação da região, né? Hoje Elite FM também veio a Pato Branco devido a um convite do então Frei Policarpo. Então agradeço de público, né, essa importante ligação que nós tivemos durante 15 anos lá na Rede Silinalta, e foi Frei Policarpo que foi o grande responsável também pela minha indicação. Mas agradecer profundamente Frei Policarpo em nome do nosso presidente, empresário Fernando Guerra, em nome do nosso diretor executivo Ricardo Guerra, por essa sua dedicação à igreja, à comunicação, por essa sua simplicidade, por o senhor ter aceito
aceitar comparecer no nosso programa Itapuã em Debate. Muito obrigado mesmo, de coração, que Deus conserve esta pessoa maravilhosa, que por muitos e muitos anos, né, que muitas pessoas tenham na figura de Frei Policarpo este amparo nos momentos difíceis, esse exemplo de vida e essa emoção que contagia a todos com certeza. Muito obrigado, Frei Policarpo, e suas considerações finais. Nós queremos abençoar a todos os telespectadores e também a toda a direção da TV Itapuã e todos que participam sempre também dos debates e todas as suas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Este foi Frei Policarpo BR, esta figura maravilhosa, fantástica, que marcou presença no programa Itapuã em Debate de hoje. Um programa extremamente abençoado, iluminado, com as ideias, com a democratização da informação e a democratização dos questionamentos. Até o próximo programa, uma boa noite, muito obrigado pela sua audiência. Até lá.